legal! Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2020 e hoje iremos trabalhar os graus do adjetivo. Vamos lá? Preste bem atenção para que você possa entender a atividade de hoje. O adjetivo é essencialmente um modificador do substantivo e possui 2 graus. A gente já sabe que o adjetivo é usado para modificar o substantivo de que forma? Quando a gente fala a caneta é nova, nova está se referindo à caneta, ok? Então, nova é o adjetivo. Só que esse adjetivo possui 2 graus e nós iremos entender sobre isso nessa aulinha de hoje, que é o grau comparativo e o grau superlativo. Vamos lá? O grau comparativo. É importante ressaltar que o processo de gradação pode dar-se de 2 meios, sintático e morfológico. Assim, o comparativo pode indicar que um ser possui determinada qualidade em um grau superior, igual ou inferior ao outro. Como assim? Por exemplo, você está falando grau comparativo. Nesse grau a gente vai comparar, certo? Quando é superior é que é maior. Igual, você sabe, né? Inferior é menor que o outro, né? Então, o mesmo pode possuir uma qualidade superior, uma qualidade igual ou inferior a outra que também a pessoa possui. Então, vamos entender como a gente vai fazer essa comparação nesse grau? Então, o grau comparativo apresenta 3 vertentes: de superioridade, de igualdade e de inferioridade. O grau comparativo de superioridade é formado pela anteposição do advérbio mais e a posposição da conjunção que. Vamos entender no adjetivo? É melhor na frase para que você possa entender melhor. Olha só. Comparativo. Pedro é mais inteligente que estudioso. Olha só, eu estou comparando, né? Eu estou falando que ele é mais inteligente do que estudioso. Então, João é mais habilidoso do que Pedro. Esse comparativo é de superioridade. Observe que a gente está comparando, não é? Inteligente, estudioso, e João é mais habilidoso do que Pedro. Estamos comparando, né? Um e o outro. Só que ele é de superioridade porque, além de comparar, ele está falando que um é mais que o outro. Ó. Pedro é mais inteligente que estudioso. João é mais habilidoso do que Pedro. Observe que nas frases de comparativo, de superioridade, a gente sempre está falando superior, a gente quer algo mais. Então, a gente está dizendo que Pedro é mais inteligente do que estudioso. Está dizendo que João é mais habilidoso do que Pedro. A gente compara o que aqui, ó, tá vendo? Tá ajudando a gente a fazer essa posposição, na verdade, da conjunção, que vocês vão entender isso depois, para que a gente possa entender melhor esse grau de superioridade. Então, esse aqui é o grau comparativo de superioridade, que indica algo mais superior, que é comparar um com o outro, dizendo que um é melhor que o outro, né? E o grau comparativo de igualdade é formado pela anteposição do advérbio. Vamos entender na frase? Pedro é tão inteligente quanto estudioso. João é tão habilidoso como Pedro. Observe, esse grau aqui é comparativo também, só que é de igualdade. Por quê? Além de estar comparando Pedro, que ele é inteligente e estudioso, está dizendo que ele é tão inteligente quanto é estudioso. Então, é de igualdade porque ele é inteligente e estudioso, ok? Observe, Pedro é tão inteligente quanto estudioso. Eu não estou dizendo que ele é mais inteligente que estudioso. Se eu afirmasse isso, eu estaria fazendo um grau comparativo de superioridade. Nesse caso aqui é um grau comparativo de igualdade, porque eu estou dizendo que ele é tão inteligente quanto estudioso. Estou igualando nesse caso, ok? Os 2 adjetivos, inteligente e estudioso. Observe essa outra frase. João é tão habilidoso como Pedro. Nesse caso aqui eu estou falando que João e Pedro são habilidosos, não é? Não estou falando que um é mais habilidoso que o outro. Quando isso acontece, a gente tem que entender, ok? Para que a gente possa saber que esse grau comparativo aqui é de igualdade, né? Então, não é algo difícil. Se a gente for querer aprender os termos, a gente vai conseguir. Mas é importante que você entenda o assunto, porque dessa forma, você vai saber conjugar corretamente os graus, ok? Do comparativo. E tem o último, que é o grau comparativo de inferioridade. Já está falando. Superior, de igual, e inferioridade a gente vai inferiorizar, né? Então, vamos entender com a frase os exemplos.
Pedro é menos desatento do que inteligente. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo que Pedro é menos desatento que inteligente. Está comparando que ele é desatento e inteligente, mas uma coisa ele é menos do que a outra. Ele é menos desatento, né? Aqui, ó, João é menos habilidoso que Pedro. Observe que eu usei menos nas duas frases, né? Para indicar esse grau comparativo de inferioridade. Comparei João e Pedro e também eu falei que ele é menos habilidoso que o outro. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo uma comparação e inferiorizando uma ação da outra ou uma pessoa da outra. Nesse caso aqui, estou falando da habilidade, né? Que um tem menos que o outro, ok? Então, esse grau é chamado de comparativo de inferioridade, ok? Então, os graus do adjetivo é o grau comparativo de superioridade, igualdade e inferioridade. E o outro grau, que não é o comparativo, vamos entender, é o grau superlativo. Assim como o comparativo tem 3 exemplos, o grau superlativo não tem 3. Tem algumas características específicas que você só vai aprender mais tarde. Hoje eu vou tentar ensinar da forma mais breve para que você possa entender esse conceito, ok? Então, o grau superlativo pode expressar que um ser possui a qualidade de elevado grau, que comparando com outros seres que possuem a mesma qualidade, um sobressai-se por possuí-la em grau maior ou menor que o demais. Vamos entender? Esse eu acho que é o mais fácil. Então, o grau superlativo eu vou ensinar hoje o absoluto sintético, né? O comparativo, lembra, tem 3 formas. E o superlativo, nesse caso, vou apresentar para vocês 2 formas, que é o absoluto sintético. Vai demorar um pouquinho para que vocês possam gravar todos esses nomes, né? Esses termos, mas é importante vocês estarem fazendo as atividades do livro para que vocês possam estar fixando melhor o assunto. Então, diz assim: nesse superlativo absoluto sintético, expresso por uma só palavra, ou seja, a junção do adjetivo a um sufixo. Ele pode ser formado por um acréscimo do sufixo, que vem após a palavra. Nesse caso é o íssimo, ao adjetivo. Vamos logo para os exemplos para que você possa entender. Observe. Fértil, uma terra fértil. Uma terra fertilíssima, fertilíssimo. Tá vendo? Que menina agradável, que menina agradabilíssima, certo? Então, vocês até brincam na escola quando querem falar algo exagerado, né? Então, essas palavras com esse conceito superlativo absoluto sintético, que é algo maior. Então, esse grau superlativo indica isso. Tem alguns exemplos, ó. Vulgar, vulgaríssimo. Acre, acérrimo. Célebre, celebérrimo. Humilde, humílimo, humildíssimo. Ó. Íntegro, integérrimo. Nossa! Livre, libérrimo. Magro, macérrimo ou magríssimo, né? Negro, nigérrimo ou negríssimo. Pobre, paupérrimo ou pobríssimo. Tá vendo? Então, é um pouco difícil, mas é fácil ao mesmo tempo, porque você sabe como se referir com esse termo de forma que você age no cotidiano. Mas é preciso que você escreva corretamente também. Então é importante você fazer essa leitura no seu livro didático, ok? Sobre os graus superlativos, também tem o absoluto analítico. O sintético foi aquele que eu acabei de apresentar. E esse é o analítico, formado com o auxílio de um advérbio que indica excesso. Esse advérbio é muito, imensamente, extraordinariamente, grandemente. Exemplo, nesse caso a gente coloca 2 palavras. Quando dizer que a pessoa é esforçada, falamos que é muito esforçado. Isso também é um grau superlativo absoluto. Só que é o grau superlativo absoluto analítico, porque observe, colocamos 2 palavras para poder dar ideia de uma coisa só. Imensamente grato. Tá vendo? Também é um grau superlativo absoluto, só que é analítico. E excessivamente equivocado, né? Quando você quer falar algo assim importante e tal. Essa foi a explicação sobre os graus do adjetivo na aulinha de hoje. Hoje é sexta-feira. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Aproveite bastante ao lado do papai, da mamãe e da sua família. E envie a atividade de hoje para o link da nossa chamada virtual, tá bom? Qualquer dúvida, repasse novamente esse vídeo.